Lúcifer foi criado como um dos seres mais poderosos e belos entre os anjos. Ele é descrito na Bíblia como um querubim ungido, o que indica que ele ocupava uma posição de prestígio e responsabilidade diante de Deus. Em Ezequiel 28, do 12:15, Lúcifer é retratado como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Ele caminhava no jardim de Deus e era adornado com pedras preciosas. Sua criação era, sem dúvida, uma obra-prima divina. A perfeição de Lúcifer está diretamente ligada à bondade de Deus. Quando Deus criou os anjos, incluindo Lúcifer, ele os fez bons, belos e cheios de propósito. Assim como toda a criação de Deus, Lúcifer foi concebido sem qualquer falha ou tendência para o mal. Seu papel como querubim ungido era guardar e proteger, uma função de grande importância nos reinos celestiais. A Bíblia deixa claro que Deus não criou o mal, nem inseriu qualquer maldade em Lúcifer. Isso é evidente no fato de que Lúcifer foi criado perfeito em todos os seus caminhos. Ele possuía livre-arbítrio, mas no momento de sua criação, seu coração estava alinhado com a vontade de Deus. Ele estava imerso na presença divina e cercado pela glória de Deus. No entanto, sua perfeição física e espiritual foi acompanhada de uma tremenda responsabilidade. Como um ser de grande poder e beleza, Lúcifer tinha a obrigação de usar suas qualidades para servir a Deus e aos outros seres celestiais. A sua função como protetor e guardião no Monte Santo de Deus indicava que ele tinha uma posição de liderança entre os anjos, o que acrescentava à sua responsabilidade. O nome Lúcifer, que significa portador de luz, sugere que ele foi criado para refletir a glória de Deus de maneira especial. Seu título também o identifica como alguém que traz luz, sabedoria e clareza à criação de Deus. No entanto, essa luz interior que ele possuía foi corrompida quando ele escolheu se rebelar contra o Criador. A história de Lúcifer nos mostra que mesmo os seres mais elevados da criação divina, dotados de poder e responsabilidade, têm o potencial de se afastar do propósito para o qual foram criados. Isso não é uma falha no Criador, mas sim uma consequência do livre-arbítrio que Deus deu a todas as suas criaturas. A beleza e a perfeição de Lúcifer não o impediram de tomar uma decisão que o afastou da luz de Deus. Os anjos foram criados com o propósito de servir e adorar a Deus. Eles são descritos como espíritos ministradores, enviados para ajudar aqueles que herdarão a salvação, conforme Hebreus 1:14. Isso significa que, além de adorarem a Deus, eles têm uma função ativa de servir à humanidade, sendo intermediários e protetores dos homens. Lúcifer, como um dos anjos mais elevados, tinha esse papel de liderança e proteção. No Salmo 103, 20 e 21, lemos que os anjos são poderosos em força e obedecem à voz de Deus. Isso reflete a estrutura hierárquica no reino celestial, onde os anjos desempenham tarefas designadas por Deus. Lúcifer, sendo um querubim ungido, estava no topo dessa hierarquia. Sua função como guardião sugere que ele possuía um papel protetor sobre algo muito importante para Deus, possivelmente o próprio trono divino. Os anjos, incluindo Lúcifer, foram criados para refletir a glória e a bondade de Deus. Sua existência e propósito são intrinsecamente ligados à vontade divina. Eles não foram criados para agir de forma autônoma ou para buscar sua própria glória, mas para serem canais da vontade de Deus. Nesse contexto, Lúcifer foi criado com a missão de proteger e servir, mas também de honrar a Deus em todas as suas ações. O fato de Lúcifer ter sido um dos anjos mais poderosos e gloriosos reforça a ideia de que ele tinha um papel significativo no plano divino. Ele não foi criado para se exaltar, mas para refletir a grandeza de Deus. Sua sabedoria e beleza foram dadas por Deus, com o objetivo de servir a criação e fortalecer a ordem celestial. No entanto, com grande poder, veio também a tentação de usá-lo para fins egoístas. A posição de Lúcifer era de extrema responsabilidade. Como querubim ungido, ele estava numa posição de autoridade entre os anjos. Sua missão era manter a ordem e assegurar que a vontade de Deus fosse cumprida. Essa função requer obediência, humildade e dedicação total a Deus, algo que, com o tempo, Lúcifer abandonaria ao buscar seu próprio poder. Embora os anjos, incluindo Lúcifer, fossem criados para servir a Deus, sua natureza espiritual lhes conferia livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre obedecer ou se rebelar.
Foi essa capacidade de escolha que, eventualmente, levou Lúcifer a desviar-se de seu propósito original. Sua decisão de se rebelar contra Deus é a chave para entender como ele, um ser criado para o bem, se transformou em Satanás. Quando Deus criou o mundo, tudo o que ele fez era bom. Gênesis 1:31 afirma que, ao final da criação, Deus viu tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. Isso inclui os céus, a terra, os animais, os seres humanos e, claro, os anjos. A bondade permeava toda a criação, refletindo a própria natureza de Deus, que é perfeitamente bom e justo. A criação dos anjos, incluindo Lúcifer, também foi parte dessa obra boa. Em nenhum momento, Deus introduziu maldade na criação. Tudo o que saiu de suas mãos foi feito com bondade e perfeição. Isso significa que Lúcifer, no momento de sua criação, era um ser sem falhas, perfeitamente alinhado com a vontade de Deus e destinado a desempenhar um papel de servidão e adoração. A bondade de Deus é um tema central em toda a Bíblia. Ele não é apenas o Criador, mas também a fonte de toda a bondade no universo. Tudo o que é bom vem de Deus, e qualquer mal ou corrupção surge da separação dele. Isso é importante para entender a queda de Lúcifer, pois o mal que surgiu nele não veio de Deus, mas da escolha de Lúcifer de se afastar da bondade divina. Deus deu a Lúcifer, assim como a todos os outros seres celestiais, a liberdade de escolher entre seguir seus mandamentos ou desobedecê-los. Essa liberdade de escolha é um reflexo do amor de Deus por suas criaturas, pois ele deseja que o amor e a obediência sejam voluntários e não forçados. Sem essa liberdade, a bondade de Lúcifer não teria sido genuína, e sua adoração a Deus seria mecânica. A Bíblia nos mostra que no plano original de Deus, toda a criação existia em harmonia. Os céus e a terra estavam em perfeita ordem, e os anjos, incluindo Lúcifer, cumpriam seu propósito com alegria. Não havia sofrimento, maldade ou rebelião. No entanto, essa harmonia foi rompida quando o orgulho entrou no coração de Lúcifer, levando-o a se rebelar contra seu Criador. A bondade da criação de Deus permanece um tema fundamental para entender o caráter de Lúcifer antes de sua queda. Ele foi criado bom, mas, ao se afastar de Deus, ele se desviou dessa bondade original. Isso reflete a verdade bíblica de que o mal é, na verdade, a ausência da bondade de Deus. Quando Lúcifer escolheu se rebelar, ele se afastou dessa bondade e, com isso, trouxe o mal ao seu coração. O mal em Lúcifer não foi algo que Deus criou ou planejou, mas algo que nasceu dentro do próprio anjo. A Bíblia revela que a iniquidade foi encontrada em Lúcifer devido ao seu orgulho e desejo de se exaltar acima de Deus. Ezequiel 28:15 nos informa que ele era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. Isso mostra que o mal foi um produto da corrupção interna de Lúcifer, não de sua criação. O surgimento do mal em Lúcifer está intimamente ligado à sua escolha consciente de se rebelar contra Deus. Como querubim ungido, ele tinha uma posição de grande autoridade, mas, em vez de usar essa autoridade para glorificar a Deus, ele começou a desejar mais poder e posição para si. Esse desejo se tornou a raiz de sua queda. Em Isaías 14:13-14, vemos como Lúcifer, em seu coração, disse: "Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono." O orgulho foi o primeiro passo em direção à queda de Lúcifer. Ele não se contentou com a honra e glória que já possuía, mas buscou ser semelhante ao Altíssimo. Esse é o ponto-chave em que o mal começou a se manifestar nele. O desejo de poder e autossuficiência corrompeu sua perfeição original, e isso resultou em sua queda. O orgulho, portanto, é o primeiro pecado que se manifestou no universo. Esse orgulho também é um reflexo de como o mal pode surgir, mesmo nos ambientes mais perfeitos. Lúcifer não estava em um lugar corrupto ou imoral. Ele estava no céu, rodeado pela presença de Deus e dos outros anjos. Isso mostra que o mal não depende do ambiente, mas sim das escolhas que uma criatura faz. Lúcifer tinha tudo o que precisava para continuar na bondade de Deus, mas ele escolheu se exaltar. O mal de Lúcifer é uma lição poderosa para todos sobre o perigo do orgulho e da ambição desmedida. Assim como ele caiu devido ao desejo de ser como Deus, muitos seres humanos também caem ao tentar assumir posições ou poderes que não lhes pertencem.
O orgulho é o pecado que frequentemente leva à destruição, tanto no reino espiritual quanto no mundo humano. Quando Lúcifer cedeu ao orgulho e à ambição, ele se distanciou de Deus e, consequentemente, afastou-se de toda a bondade. O mal, portanto, surgiu como uma consequência desse afastamento. Longe da presença de Deus, Lúcifer tornou-se Satanás, o adversário. Seu nome, que antes significava portador de luz, agora se tornou sinônimo de escuridão e maldade. Um dos maiores presentes que Deus deu, tanto aos seres humanos quanto aos anjos, é o livre-arbítrio. Essa liberdade de escolha é essencial para que o amor e a obediência a Deus sejam genuínos. Deus não queria criar seres que o obedecessem automaticamente como robôs, mas criaturas que escolhessem amá-lo e servi-lo. Tanto os homens quanto os anjos, incluindo Lúcifer, receberam essa dádiva. O livre-arbítrio é central na história de Lúcifer. Ele foi criado perfeito, mas com a capacidade de escolher seu próprio caminho. Sua queda não foi resultado de um defeito em sua criação, mas de sua escolha consciente de se rebelar contra Deus. Se Deus não tivesse dado a Lúcifer o livre-arbítrio, sua adoração e serviço teriam sido forçados, e não voluntários, o que anularia o verdadeiro valor da obediência. Deus não apenas deu aos anjos o livre-arbítrio, mas também aos humanos, como vemos na história de Adão e Eva. Eles também foram criados perfeitos e bons, mas com a capacidade de escolher obedecer ou desobedecer a Deus. Em Gênesis 2:16-17, Deus lhes deu uma instrução clara. Eles podiam comer de qualquer árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso era uma prova de sua liberdade e de sua capacidade de escolha. Essa liberdade de escolha não é um indicativo de que Deus queria que suas criaturas pecassem, mas sim que ele desejava que elas o amassem e obedecessem por vontade própria. O livre-arbítrio, portanto, é um reflexo do amor divino. Deus sabia que dar liberdade às suas criaturas implicava o risco de que elas escolhessem o mal. Mas ele também sabia que sem essa liberdade, o amor e a obediência seriam vazios. No caso de Lúcifer, ele usou seu livre-arbítrio para se rebelar contra Deus. Sua decisão foi tomada de forma consciente e deliberada. Ele sabia o que estava fazendo e, ainda assim, escolheu se afastar de Deus. Isso mostra a importância e o peso que o livre-arbítrio carrega. As decisões que tomamos, sejam boas ou más, trazem consequências eternas. O livre-arbítrio dado por Deus é um grande presente, mas com ele vem a responsabilidade de usá-lo sabiamente. Assim como Lúcifer escolheu o caminho da rebeldia, os seres humanos também podem escolher entre o bem e o mal todos os dias. O convite de Deus sempre será para que façamos a escolha de seguir a sua vontade, mas ele nunca forçará essa decisão. Essa é a essência do amor verdadeiro. A queda de Lúcifer é um dos eventos mais significativos na narrativa bíblica. Antes um ser de luz e perfeição, Lúcifer se transformou em Satanás, o adversário, quando escolheu se rebelar contra Deus. Essa transformação não foi imediata, mas aconteceu gradualmente à medida que ele alimentava o orgulho e a ambição em seu coração. Isaías 14:12 descreve sua queda. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Quando Lúcifer decidiu se exaltar acima de Deus, ele foi expulso do céu. Essa expulsão simboliza a ruptura entre ele e Deus, bem como a perda de sua posição exaltada. O nome Satanás significa adversário ou opositor, refletindo sua nova natureza. Ele passou de ser o guardião da luz divina para ser o inimigo de tudo o que é bom e santo. Sua rebeldia não apenas o afastou de Deus, mas também o transformou em uma força de maldade. Apocalipse 12:7-9 relata a guerra que ocorreu no céu como resultado da rebeldia de Lúcifer. Miguel e seus anjos lutaram contra Lúcifer e seus seguidores, e eles foram derrotados e lançados à terra. Isso mostra que Lúcifer não estava sozinho em sua rebelião. Ele conseguiu persuadir 1/3 dos anjos a se unirem a ele. Esses anjos caídos também foram expulsos e se tornaram parte do reino das trevas. A transformação de Lúcifer em Satanás é mais do que apenas uma mudança de nome. Ela reflete uma mudança profunda em sua essência. Lúcifer, o portador de luz, tornou-se a própria encarnação das trevas e do engano. Ele não apenas se afastou de Deus, mas também se tornou o principal opositor do plano divino para a humanidade.
Desde sua queda, Satanás tem se dedicado a tentar afastar as pessoas de Deus, utilizando mentiras e enganos. Essa transformação foi um resultado direto de sua escolha de se rebelar. Deus não o transformou em Satanás. Foi Lúcifer quem se fez Satanás por meio de suas ações. Essa é uma verdade importante para entender. Deus cria seres bons, mas Ele também lhes dá a liberdade de escolher seus caminhos. O mal que vemos em Satanás é o resultado de sua escolha de se afastar de Deus e não um defeito na criação de Deus. A história de Lúcifer nos ensina que nossas escolhas têm consequências profundas. Assim como Lúcifer se transformou em Satanás por causa de suas escolhas, nós também podemos nos transformar em algo muito distante do que Deus planejou para nós se não seguirmos sua vontade. No entanto, Deus nos chama constantemente ao arrependimento e à volta à sua presença, ao contrário de Satanás, que fez sua escolha final e irrevogável. A guerra no céu, descrita em Apocalipse 12, 7, 9, é um dos momentos mais dramáticos da narrativa bíblica sobre Lúcifer. Depois de sua rebelião, ele e seus seguidores enfrentaram Miguel e os anjos leais a Deus. Este evento cósmico simboliza a luta eterna entre o bem e o mal. Uma batalha que começou com a tentativa de Lúcifer de se exaltar sobre o trono de Deus. Essa guerra não foi apenas uma batalha física, mas uma luta espiritual, onde o orgulho e a rebeldia de Lúcifer confrontaram a fidelidade e a justiça dos anjos de Deus. Lúcifer, já transformado em Satanás, estava determinado a se estabelecer como governante do universo, desafiando a soberania de Deus. Miguel, como o comandante dos exércitos celestiais, liderou a defesa contra essa rebelião, resultando na expulsão de Satanás e seus anjos do céu. A expulsão de Satanás foi uma consequência direta de sua escolha de desafiar a autoridade divina. Ele foi derrubado de sua posição exaltada e lançado à terra, onde sua influência se tornaria devastadora. Esse evento é muitas vezes visto como o ponto de ruptura entre o bem e o mal no plano espiritual. Satanás, incapaz de vencer no céu, passa a direcionar sua energia para corromper a criação de Deus, especialmente a humanidade. Essa passagem também destaca o papel de Miguel como o defensor do povo de Deus. Enquanto Satanás é descrito como o acusador, que constantemente tenta enredar os seres humanos no pecado, Miguel é o protetor, aquele que luta para manter a ordem e a justiça de Deus. A vitória de Miguel e seus anjos reflete o poder da fidelidade e da obediência a Deus, que prevalece sobre a rebelião e o orgulho. A queda de Satanás não apenas o removeu do céu, mas também resultou na criação de uma nova realidade de batalha espiritual na terra. Satanás, agora ciente de sua derrota no céu, dedica-se a tentar enganar e destruir a criação de Deus. Ele se torna o príncipe deste mundo, tentando desviar as pessoas de seu propósito divino e arrastá-las para o mesmo destino de rebelião. Essa guerra no céu continua a ser um reflexo da batalha que todos os dias travamos na terra. Satanás, apesar de sua derrota, ainda luta para se opor ao plano de Deus, especialmente na vida daqueles que seguem a Cristo. Mas, assim como ele foi derrotado no céu, a promessa é que ele será definitivamente derrotado na terra, conforme o plano redentor de Deus se concretiza no final dos tempos. A história de Lúcifer revela uma verdade profunda sobre a responsabilidade das escolhas. Quando Deus criou Lúcifer, ele o fez bom e perfeito, mas deu-lhe a liberdade de escolher seu próprio caminho. Lúcifer, em vez de continuar a servir a Deus humildemente, decidiu exaltar-se e buscar um poder que não lhe pertencia. Essa decisão foi totalmente sua, mostrando que até mesmo os seres celestiais estão sujeitos às consequências de suas escolhas. A responsabilidade que vem com o livre-arbítrio é um tema central na Bíblia. Em Deuteronômio 30:19, Deus diz ao seu povo: "Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida." Deus sempre nos dá a opção de escolher o bem ou o mal, e nossas escolhas têm um impacto duradouro sobre nosso destino. Lúcifer, infelizmente, escolheu o caminho da morte e da maldição. As escolhas de Lúcifer nos ensinam que, embora Deus seja bom e soberano, Ele não nos força a obedecer à sua vontade. Ele nos deu a capacidade de tomar decisões, mas essas decisões têm consequências. Assim como Lúcifer foi responsável por sua queda,
nós também somos responsáveis por nossas ações e pelo impacto que elas têm em nossa vida espiritual e no nosso relacionamento com Deus. A responsabilidade individual também é enfatizada na narrativa do pecado humano, como no caso de Adão e Eva. Eles, assim como Lúcifer, foram criados perfeitos e colocados em um ambiente ideal, mas suas escolhas os levaram a cair. Essa história reforça o princípio de que nossas decisões podem nos aproximar ou nos afastar de Deus. E assim como Lúcifer, Adão e Eva tiveram que enfrentar as consequências de suas escolhas. Na vida cotidiana, enfrentamos diversas decisões que podem nos aproximar de Deus ou nos afastar dele. A história de Lúcifer nos lembra que, mesmo quando estamos cercados pela bondade de Deus, ainda podemos escolher nos afastar dele por orgulho, desobediência ou desejo de controle. Essa responsabilidade é um lembrete solene da importância de sempre buscar a vontade de Deus em nossas vidas. Assim, tanto no plano celestial quanto no terreno, nossas escolhas moldam nosso destino. Deus não nos abandona em nossas más decisões, mas nos oferece continuamente o caminho da redenção. Porém, como mostra a história de Lúcifer, as decisões rebeldes trazem consequências duradouras que podem nos afastar da luz e da presença de Deus para sempre. O conceito de mal na Bíblia está intrinsecamente ligado à ausência de Deus. Deus é a fonte de toda bondade, e onde Ele está, o mal não pode prevalecer. Isso é exemplificado na história de Lúcifer, que, ao se afastar de Deus, trouxe a escuridão e a maldade para si mesmo. O mal, portanto, não é uma criação ativa de Deus, mas a consequência da escolha de se afastar dele. Essa relação entre o mal e a ausência de Deus também é evidente na criação. Gênesis 1:31 nos diz que Deus viu tudo o que havia criado, e era muito bom. O mal só entrou no mundo quando o pecado separou a humanidade de Deus. Da mesma forma, o mal começou a se manifestar em Lúcifer no momento em que ele se afastou da presença divina e escolheu seguir seu próprio caminho. O pecado, que é a ausência de Deus em nossas vidas, nos leva a uma separação progressiva da sua bondade. Quando Lúcifer se rebelou, ele rompeu sua conexão com a fonte da bondade eterna, e essa ruptura permitiu que o mal se estabelecesse nele. Ao se distanciar da luz de Deus, Lúcifer se envolveu nas trevas, e essa escuridão é o que chamamos de mal. Essa mesma dinâmica se aplica à humanidade. Quando nos afastamos de Deus, começamos a experimentar as consequências de viver sem a sua presença. O mundo em que vivemos, com todas as suas dificuldades, dor e injustiça, é um reflexo de uma criação que se distanciou do Criador. O mal surge não porque Deus o desejou, mas porque as suas criaturas escolheram viver sem ele. Portanto, o mal não é uma força autônoma, mas a ausência da presença de Deus. Onde Deus está presente, a bondade, a luz e a justiça prevalecem. Quando Lúcifer escolheu se afastar de Deus, ele trouxe sobre si e sobre o mundo a escuridão que define sua existência atual como Satanás. Essa mesma escuridão continua a tentar as almas humanas, levando-as para longe da luz de Deus. A história de Lúcifer e sua transformação em Satanás nos mostra que o mal é, em última análise, uma escolha. O mal não foi criado por Deus, mas é o resultado de criaturas que se afastaram dele. Assim como a escuridão não pode existir onde há luz, o mal não pode prevalecer onde Deus está presente. É por isso que em Cristo somos chamados a viver em comunhão com Deus, onde o mal não tem lugar. Após sua queda, Lúcifer se tornou Satanás, o grande adversário de Deus e da humanidade. A partir desse momento, seu objetivo passou a ser corromper e destruir a obra de Deus, especialmente os seres humanos, que foram criados à imagem e semelhança do Criador. Satanás é retratado na Bíblia como o enganador e o acusador, constantemente tentando desviar as pessoas da verdade divina. A luta entre Satanás e o bem começou no Éden, quando ele, em forma de serpente, tentou Adão e Eva. Através do engano, ele os levou a desobedecer a Deus, introduzindo o pecado e a morte no mundo. Essa batalha não terminou no Éden, mas continua até hoje. Satanás ainda atua como o grande opositor do plano de salvação de Deus, tentando e acusando os seres humanos para afastá-los de seu Criador. Em João 10:10, Jesus descreve Satanás como aquele que vem somente para roubar, matar e destruir. Ele trabalha ativamente para destruir a fé, a esperança e a vida espiritual dos seres humanos.
No entanto, Jesus também nos assegura que veio para que tenham vida e a tenham em abundância. Assim, a luta entre o bem e o mal continua, mas o poder de Cristo é maior do que as ciladas de Satanás. A presença de Satanás no mundo serve para testar nossa fidelidade a Deus. Deus permite que Satanás continue atuando até o fim dos tempos, não porque deseja o mal, mas porque nos dá a chance de escolher entre o bem e o mal. Cada tentação é uma oportunidade de reafirmar nossa confiança em Deus e de rejeitar as mentiras do adversário. Por isso, a batalha espiritual é uma realidade constante na vida cristã. Apesar de sua atividade no mundo, a Bíblia é clara sobre o destino final de Satanás. Apocalipse 20:10 afirma que ele será lançado no lago de fogo, onde será atormentado para sempre. Esse destino é a consequência final de sua rebelião. Embora ele ainda tenha poder para enganar e destruir, sua derrota já foi garantida pela obra redentora de Cristo na cruz. Assim, a luta contra Satanás não é uma batalha que enfrentamos sozinhos. Através da fé em Cristo, temos a certeza de que o bem prevalecerá no fim. O poder de Deus supera em muito qualquer influência que Satanás possa ter, e a vitória final pertence ao Senhor. Enquanto esperamos o cumprimento dessa vitória, somos chamados a permanecer firmes na fé e a resistir às tentações do adversário. A história de Lúcifer nos alerta sobre o poder das nossas escolhas e as consequências espirituais de se afastar da vontade divina. Mesmo o mais perfeito dos anjos caiu, demonstrando que o orgulho e a ambição são perigos constantes, até nos reinos celestiais. Porém, assim como Deus permitiu a Lúcifer a liberdade de escolha, Ele nos concede a mesma oportunidade diariamente. Que possamos aprender com essa história e buscar sempre a luz e a presença de Deus em nossas vidas. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. E compartilhe essa mensagem com aqueles que também precisam refletir sobre a importância de seguir os caminhos divinos.